Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Comprimento indica o tamanho, extensão ou compridez de algo. Exemplo: você já mediu o comprimento da mesa? Qual é o comprimento do corredor? Cumprimento se refere a uma saudação, a um elogio ou à conclusão de uma tarefa. Exemplo: dê meus cumprimentos a seu pai. Dedique-se apenas ao cumprimento de suas obrigações. Tráfego indica uma movimentação ou fluxo de veículos. Há um grande engarrafamento no centro da cidade, porque o tráfego está muito intenso. O tráfego aéreo é controlado por controladores em terra. Tráfico se refere a um comércio clandestino. Exemplo: o tráfico de drogas gera muito dinheiro. Havia muito tráfico de escravos no Brasil colonial. Eminente se refere a algo ou alguém muito importante que está em posição superior. Exemplo: a igreja ocupa uma posição eminente na paisagem da cidade. O eminente estudante foi escolhido para representar a faculdade. Iminente indica algo que está prestes a acontecer. Exemplo: isto é um caso de perigo iminente. Está iminente o início de uma grande guerra. Descrição se refere a uma caracterização detalhada de algo. Exemplo: a vítima fez uma descrição pormenorizada do sujeito. A descrição que você fez do lugar não é correspondente à realidade. Discrição indica a característica de quem é discreto e reservado. Essa informação será tratada com seriedade e discrição. Agradeço a sua total discrição sobre esse assunto. Diligente se refere a uma pessoa rápida, trabalhadora, expedida, aplicada, cumpridora. Exemplo: aquela secretária é extremamente diligente no cumprimento das suas tarefas. Exemplo: a equipe do novo diretor é tão diligente que apresenta sempre bons resultados. Dirigente indica uma pessoa que comanda, dirige ou gere alguma coisa. Essa pergunta terá que ser feita ao dirigente. Infelizmente, essa corja faz parte da classe dirigente. Infringir indica o ato de transgredir e desobedecer. Exemplo: aquele condutor continua a infringir as regras de trânsito. Você pretende infringir a lei? Infligir se refere ao ato de aplicar uma pena ou de causar sofrimento. Os terroristas tentam infligir medo nas pessoas. Não devem infligir castigos desnecessários às crianças. Cavalheiro se refere a um homem gentil, nobre e educado. Pode também se referir a qualquer pessoa do gênero masculino. Exemplo: seja mais cavalheiro com sua mãe. Cavalheiro, siga-me, por favor. Cavaleiro indica um homem que anda a cavalo. Exemplo: o cavaleiro quase caiu da sela. Os cavaleiros participaram num desfile. Retificar indica o ato de corrigir ou mandar alguma coisa. Exemplo: é necessário retificar este erro imediatamente. Você vai retificar todo o trabalho feito? Ratificar se refere ao ato de confirmar, reafirmar ou comprovar algo. Exemplo: você deve ratificar a informação dada pela sua substituta. Outro exemplo: será necessário ratificar os produtos encomendados. Discriminar indica o ato de segregar e marginalizar, de descrever algo e de estabelecer diferenças. Exemplo: pare de discriminar pessoas apenas porque são diferentes de você. Será assim tão difícil discriminar o certo do errado? Discriminar se refere ao ato de inocentar, retirando culpa ou crime. Exemplo: o que você acha de discriminar o uso de drogas leves? Outro exemplo: o juiz ponderará discriminar o jovem assaltante. Cozer com Z é sinônimo de cozinhar. Cozer com S é sinônimo de costurar, no caso tecidos mesmo. Exemplo: ao encontro de... Não precisa de exemplo aqui, porque não tenho. Mas aqui deu para entender. Aqui a gente considera também o contexto dentro da fala, quem fala também, tá? É fácil diferenciar por isso, né? Nesse sentido.
Ao encontro de é uma expressão usada para indicar concordância. De encontro é uma expressão usada para indicar discordância. O que é requisitar? Pedir ou solicitar alguma coisa ou alguém, algo que esteja precisando para alguma finalidade. Aí vem do verbo requerer. O que é requerer? Pedir por meio de requerimento, encaminhar petição a quem possa conceder o que se pede. A expressão a fim de é uma locução prepositiva. É usada para indicar uma finalidade, um objetivo. Pode ser substituída pela preposição para. O termo a fim, junto, é um adjetivo, portanto caracteriza um substantivo. Seus sinônimos são semelhante, igual, análogo, parecido. Taxa, o CH, significa prego curto de cabeça achatada. Taxa com X significa, por exemplo, imposto, percentagem.